Nível Epsilon. No universo dos X-Men, os mutantes são conhecidos por habilidades incríveis como controlar o fogo ou ler as mentes. No entanto, nem todos possuem poderes capazes de mudar o mundo ou salvar o dia. Alguns são classificados como de nível Epsilon, o que significa que seus poderes são fracos, não combativos ou, em alguns casos, até completamente inúteis. Esses mutantes podem não ter habilidades impressionantes que estamos acostumados a ver, mas suas histórias também são muito importantes. Mutantes de nível Epsilon ocupam a base da escala de poder mutante. Suas mutações raramente são úteis em combates e muitas vezes possuem pouco ou nenhum poder prático. Alguns chegam a apresentar diferenças físicas marcantes em relação aos humanos, o que pode tornar suas vidas ainda mais difíceis. Imagine acordar um dia com membros extras, pele roxa ou o corpo coberto por pelos estranhos. Essas mudanças, causadas pelo gene X, não vêm acompanhadas das habilidades extraordinárias que estamos acostumados a associar aos mutantes. Um exemplo é Art Maddox. Sua mutação o transformou em um ser rosado, com volumes estranhos na cabeça e olhos grandes sem pupila. A mudança mais significativa, porém, foi em sua forma de comunicação. Ao invés de falar como as outras pessoas, Art só conseguia se expressar por meio de hologramas que projetavam seus pensamentos. Embora pareça uma habilidade interessante, não era algo útil para se comunicar com outros mutantes em situações perigosas. Isso o deixou mais isolado e dificultou sua vida cotidiana. Outros mutantes Epsilon também enfrentam mutações complicadas. Alguns têm poderes que não passam de um incômodo. Pense, por exemplo, em alguém que seja capaz de criar fiapos de pano. Pode até divertir numa festa, mas contra inimigos como o Magneto ou o Apocalipse não serve para muita coisa. Esses são os tipos de poderes que os mutantes Epsilon possuem. Curiosos, mas totalmente ineficazes. Algumas mutações são apenas estéticas, como uma pele com coloração incomum ou membros extras sem utilidade. O que diferencia os Epsilons é o fato de não conseguirem esconder suas mutações. Enquanto alguns mutantes podem disfarçar seus poderes e se integrar à sociedade, os Epsilon são obrigados a lidar com as diferenças de sua forma física. Isso os torna especialmente vulneráveis ao preconceito. Muitas pessoas não compreendem essas mutações e podem reagir com medo, repulsa ou qualquer outra coisa negativa diante dessas mudanças físicas evidentes. Alguém com dedos gigantes ou orelhas deformadas pode ser alvo de bullying ou até mesmo banido da sociedade. Por isso, muitos mutantes Epsilon preferem viver escondidos, longe dos olhares curiosos da sociedade. Suas mutações já são difíceis de encarar, e o julgamento alheio torna tudo ainda pior. É nesse contexto que surgem os Murlocs. Os Murlocs são um grupo de mutantes que escolheram viver nos esgotos, longe de todo o restante da sociedade. Eles não desejam fazer mal a ninguém, apenas querem um lugar onde possam existir sem serem constantemente julgados. Embora nem todos os Murlocs sejam Epsilon, muitos pertencem a esse nível, e a comunidade oferece um refúgio seguro para esses mutantes. Estima-se que os mutantes Epsilon representam cerca de 20% de toda a população mutante. Mesmo sem grandes poderes, suas experiências são valiosas. Eles nos lembram que nem toda diferença é sinônimo de algo especial no sentido tradicional. Às vezes, ser diferente significa enfrentar desafios que os outros nunca terão que encarar. Mesmo assim, esses mutantes continuam vivendo e se adaptando, provando que até as mutações mais simples podem ter algum impacto em suas vidas. Outros exemplos de mutantes Epsilon incluem Bico, que tem características de pássaro, mas nenhuma habilidade de combate real, e Atomy, cuja mutação não tem utilidade prática. Embora não sejam tão famosos quanto Wolverine ou Tempestade, eles ainda fazem parte do universo dos X-Men. Em um mundo repleto de seres poderosos, os mutantes Epsilon mostram que força nem sempre está ligada à capacidade de causar danos. Trata-se de sobreviver, se adaptar e encontrar seu lugar, mesmo quando se é diferente. Nível Delta. Mutantes de nível Delta não possuem habilidades incrivelmente poderosas, como as de nível Alpha ou Beta, mas ainda assim têm algo que os torna especiais. Na verdade, eles são o tipo mais comum de mutantes, representando cerca da metade de toda a população mutante. Seus poderes podem não ser os mais perigosos, mas costumam ser bastante úteis em determinadas situações. Em geral, os mutantes Delta possuem habilidades que os beneficiam de maneira mais sutil. Ao contrário das mudanças drásticas que vemos em mutantes Alpha ou Beta, os de nível Delta geralmente não apresentam mutações físicas muito marcantes. Suas habilidades costumam aprimorar aspectos específicos como inteligência, sorte ou capacidade de prever eventos. Esses poderes podem não chamar tanta atenção, mas ainda oferecem vantagens valiosas quando usados com sabedoria. Um bom exemplo disso é a Domino. Seu poder está relacionado à sorte, mas especificamente ela tem a habilidade de fazer com que as coisas deem certo para ela em momentos de estresse. Quando a sua adrenalina entra em ação, as probabilidades se tornam favoráveis.
No entanto, isso não acontece de forma passiva. Domino não pode simplesmente ficar parada esperando que tiros não acertem ela, mas se ela estiver em movimento, terá uma chance muito maior de se esquivar. É como se o universo lhe desse aquela forcinha extra quando está em perigo, desde que ela saiba aproveitar. Outro mutante Delta é o Forge, cuja habilidade é construir e consertar máquinas mesmo sem conhecer exatamente seu funcionamento. Ele parece ter um instinto natural para a engenharia, conseguindo fazer dispositivos funcionarem apenas observando-os e usando o seu dom. Esse poder pode não parecer impressionante à primeira vista, mas é extremamente útil, especialmente em situações que exigem soluções rápidas. Mutantes Delta não têm habilidades que os permitam derrotar inimigos com um só golpe, ou que lhes concedam força sobre-humana, mas ainda assim podem ser engenhosos nas circunstâncias certas. Cypher, por exemplo, é um mutante Delta com a capacidade de processar informações de forma acelerada e compreender idiomas com facilidade. Esses poderes podem não ser tão empolgantes quanto os de Wolverine ou do Ciclope, mas fazem toda a diferença em momentos cruciais. As habilidades dos mutantes Delta tendem a ser práticas e não chamativas. Eles não vencem lutas com pura força, mas contribuem de outras maneiras. O Dr. Nemesis, por exemplo, é um cientista brilhante, cuja inteligência o torna um aliado indispensável para solucionar problemas. Apesar de não terem os poderes mais impressionantes, os mutantes Delta compensam com estratégia, adaptabilidade e raciocínio. Eles talvez não recebam o mesmo reconhecimento que os mais poderosos, mas seus dons têm um valor real. Seja através da sorte, do intelecto ou de alguma habilidade específica, os mutantes Delta demonstram que as capacidades mais eficazes nem sempre são as mais explosivas. Na verdade, esses poderes oferecem vantagens mais discretas, mais importantes, que permitem a esses mutantes navegar pelo mundo de maneira única. Mesmo que não sejam os mais fortes, os mutantes Delta estão longe de serem inúteis. Eles não podem derrotar vilões sozinhos, mas com certeza encontram meios de agir e fazer a diferença quando necessário. Nível Gama. Os mutantes de nível Gama se destacam por seu poder, mas também enfrentam falhas significativas que dificultam suas vidas. Ao contrário dos mutantes Beta, que possuem habilidades fortes com menos complicações pessoais, os Gama lidam com mutações difíceis de controlar. Apesar de úteis, seus poderes vêm acompanhados de desafios reais, especialmente no cotidiano. Um exemplo clássico é a Blink. Ela pode criar portais de teletransporte e disparar rajadas de energia, sendo uma combatente formidável, mas também possuem traços físicos que a tornam impossível de passar despercebida. Pele lilás, cabelo rosa e marcas faciais. Sua aparência faz com que enfrente preconceito constantemente, mesmo tendo grandes habilidades. Outro exemplo é Noturno, que também possui a capacidade de se teletransportar, embora seja apenas para locais que ele já tenha visto. Essa limitação ainda lhe garante vantagem em combate e o torna muito difícil de capturar. Ele também é extremamente ágil, capaz de se mover pelas paredes como o Homem-Aranha. O problema está em sua aparência. Com pelo azul, cauda, orelhas pontudas e olhos dourados sem pupilas, Noturno parece mais um demônio do que um humano. E embora seus poderes sejam incríveis, a aparência incomum dificulta sua adaptação ao convívio social. E isso é algo comum entre mutantes Gama. Enquanto os Epsilon podem parecer grotescos ou deformados, os Gama têm traços físicos exóticos que, apesar de funcionais, não são fáceis de disfarçar. Fera, por exemplo, tem pele azul e peluda, garras afiadas e um visual bestial. Sua força e agilidade o tornam um adversário poderoso, mas suas características animais o isolam do mundo comum. Mística é outro caso. Ela pode mudar de forma e assumir a aparência de qualquer pessoa, mas sua forma natural é marcante. Pele azul, olhos amarelos, mesmo com um dos poderes mais versáteis entre os mutantes, ela ainda precisa esconder sua verdadeira aparência. Os mutantes Gama enfrentam desafios que vão além do poder. Eles lidam com o estigma visual de suas mutações. Enquanto os Alpha e Beta conseguem se passar por humanos comuns, os Gama quase sempre se destacam, e isso gera medo e discriminação. Blob é um bom exemplo. Seu corpo gigantesco lhe concede força imensa, mas também o torna alvo fácil de bullying ou isolamento. Já a Medula possui ossos que crescem para fora do seu corpo, o que a torna poderosa, mas também visualmente intimidadora. A grande marca dos mutantes Gama é a dificuldade de lidar com a imagem pública. Apesar de habilidades perigosas, suas aparências o colocam em desvantagem social, sendo frequentemente temidos ou rejeitados. Ainda assim, eles continuam usando seus dons para fazer o bem, provando que até os poderes mais difíceis podem ser uma força positiva. Eles talvez não estejam no mesmo nível de força bruta que os mutantes Alpha ou Ômega, mas possuem habilidades que, quando bem utilizadas, podem sim causar grande impacto. Seja no teletransporte do Noturno, a força de Fera ou as rajadas de energia da Blink. Os mutantes Gama são essenciais, mesmo quando suas falhas se tornam mais visíveis do que seus dons.
Nível Beta. Entre os muitos tipos de mutantes, os de nível Beta se destacam por suas habilidades quase tão fortes quanto as dos mutantes Alpha. A diferença está entre pequenas falhas que dificultam o controle total de seus poderes. Eles são poderosos, mas suas habilidades nem sempre funcionam como gostariam, o que podem complicar suas rotinas. Wolverine é um exemplo clássico. Seu fator de cura é incrível, permitindo que ele se recupere de quase qualquer ferimento. Mas seu corpo nunca desliga essa capacidade, o que significa que ele está se regenerando o tempo todo, mesmo sem a necessidade. Além disso, possui um conjunto extra de ossos e músculos nos antebraços, que permite o surgimento de suas famosas garras, tornando impossível de esconder sua natureza mutante. Outro mutante beta é Gambit. Ele carrega objetos com energia cinética explosiva, usando cartas de baralho como arma. Apesar de parecer normal à primeira vista e conseguir controlar bem seus poderes, os seus olhos denunciam sua mutação. Mercúrio também é um beta, conhecido por sua super velocidade. Ele corre mais rápido do que qualquer um, o que o torna uma peça valiosa em combate. No entanto, sua velocidade pode ser difícil de controlar e, por vezes, atrapalha em vez de ajudar. A sensação também mental constante de urgência pode ser exaustiva. Vampira é mais uma mutante beta com um poder singular. Ela absorve memórias, habilidades e poderes dos outros com apenas um toque. No início, não tinha controle sobre essa habilidade, o que causava sofrimento tanto a ela quanto aos outros. Com o tempo, aprendeu a lidar com seu dom, mas o processo foi difícil e doloroso. Embora os mutantes beta possuam habilidades notáveis, o preço a pagar é alto. Eles são vulneráveis pela falta de controle, o que os diferencia dos alfa, que dominam seus poderes com mais facilidade. Mesmo assim, continuam sendo peças fundamentais dos X-Men. Esses mutantes podem não ter o domínio total de suas habilidades, mas demonstram força ao superarem suas limitações, provando que o heroísmo vai além do poder bruto. Nível Alpha. Os mutantes de nível Alpha estão entre os mais capazes do mundo mutante. Suas habilidades são incrivelmente fortes, mas o diferencial está no fato de que eles conseguem controlá-las completamente. Esses mutantes, na maioria das vezes, não apresentam aparência fora do comum. Eles se parecem com pessoas normais, mas seus poderes estão longe disso. O que realmente diferencia os mutantes alfa é o domínio que possuem sobre suas habilidades. Eles conseguem ativar seus poderes quando necessário e desativá-los quando não precisam, o que lhes dá uma enorme vantagem sobre outros mutantes que enfrentam dificuldades aí no controle. Um bom exemplo disso é a Lince Negra. Ela tem uma aparência comum, mas é capaz de atravessar paredes com facilidade. Esse poder é usado com tanta naturalidade que ela nunca corre o risco de ficar presa no meio de uma parede. Ninguém saberia que ela é uma mutante também, a menos que ela decidisse contar sobre sua habilidade. A Cristal também se encaixa nesse perfil. Ela tem a aparência de uma pessoa comum, mas consegue absorver sons e transformá-los em luz ou lasers. E apesar de parecer um poder meio aleatório à primeira vista, ele a torna uma combatente eficaz quando necessário. Já o Colossus pode transformar seu corpo em metal vivo, ganhando força e resistência sobre-humana. Mas fora das batalhas, ele consegue voltar à sua forma humana, o que facilita sua convivência com os demais. Essa capacidade de alternar entre a normalidade e o uso de seus poderes é o que torna os mutantes alfa tão únicos. Eles conseguem se integrar na sociedade sem levantar suspeitas, mas estão ali sempre prontos para agir quando necessário. Um dos exemplos mais icônicos de mutantes alfa é Ciclope. No início, ele não conseguia controlar as rajadas de energia que saíam de seus olhos, o que fazia parecer mais um mutante beta. Mas, depois de muito treino e com a ajuda de um visor especial, ele aprendeu a dominar seu poder e se tornou um dos líderes mais importantes dos X-Men. Curiosamente, a Vampira também é um caso interessante. No começo, ela era classificada como uma mutante beta, pois não conseguia controlar sua habilidade de absorver memórias ou poderes com um toque. No entanto, após muito esforço e treino, ela conquistou o controle e foi reclassificada como uma mutante de nível alfa. Isso mostra como o nível alfa não está relacionado apenas ao poder, mas também à capacidade de controle deste poder. Esses mutantes podem usar suas habilidades de forma precisa, sem causar danos indesejados. Isso os torna mais confiáveis e adaptáveis à sociedade. Eles têm o equilíbrio ideal entre força e autocontrole. Podem lutar, proteger os outros e ainda viver suas vidas relativamente normais fora do papel de super-heróis. Em resumo, os mutantes de nível alfa representam o equilíbrio perfeito entre poder e controle. Com habilidades como ficar invisível, controlar o clima ou ler mentes, eles sabem exatamente quando e como usar seus dons. Isso os torna a espinha dorsal dos X-Men, essenciais para proteger o mundo. Eles mostram que com treinamento e disciplina, até poderes mais impressionantes podem ser usados para o bem. Nível Ômega. E no topo da escala estão os mutantes nível Ômega, os mais poderosos do universo mutante.
Seus dons são tão imensos que parecem não ter limites. São raros, perigosos, capazes de feitos inimagináveis, como remodelar a realidade, controlar quantidades massivas de energia e até manipular o tempo e o espaço. Diferente de outros mutantes, por mais fortes que sejam, os de nível ômega não têm barreiras definidas para o que podem fazer. Se seus poderes fossem armas, jamais ficariam sem munição. Jean Grey é um exemplo emblemático. Seus poderes telepáticos e telecinéticos estão muito além do que a maioria dos mutantes podem imaginar. Ela pode ler mentes, mover objetos com o pensamento e, no seu auge, até manipular a própria realidade. Outro exemplo é Magneto. Enquanto alguns mutantes conseguem controlar pequenas quantidades de metal, Magneto pode manipular o campo magnético da Terra. Ele pode criar tempestades eletromagnéticas, erguer cidades e destruir edifícios inteiros com facilidade. Franklin Richards leva o conceito de poder a um novo patamar. Seus dons são tão grandes que chegam a parecer divinos. Ele pode distorcer a realidade, criando universos inteiros. Não se trata apenas de força em combate, ele literalmente tem o poder de reescrever as leis da existência. Proteu é outro mutante ômega com a capacidade de alterar a realidade, manipulando as leis da física ao seu redor. A escala de seu poder é quase impossível de compreender, pois ele pode moldar o mundo como bem entender. Tempestade, com seu domínio absoluto sobre o clima, também está nesse seleto grupo. Ela pode invocar furacões, tornados e tempestades com um simples comando. Seus poderes são limitados apenas por sua imaginação, o que a torna uma das mutantes mais poderosas do planeta. O que diferencia os mutantes ômega dos demais é que suas habilidades não podem ser superadas dentro de sua categoria. Por exemplo, ninguém tem mais controle sobre o magnetismo do que Magneto. Jamie Braddock, por sua vez, pode distorcer a realidade de maneira que nenhum outro mutante consegue. E esses poderes só aumentam com o tempo, tornando-os praticamente invencíveis à medida que envelhecem. Outros mutantes ômegas icônicos incluem Homem de Gelo, cujo domínio sobre o frio é praticamente ilimitado, Legião, com habilidades psíquicas tão vastas que pode alterar a estrutura da realidade, e Hope Summers, capaz de imitar e combinar os poderes de outros mutantes de forma perfeita. A lista dos mutantes ômega é diversa, mas todos compartilham uma característica em comum: o poder absoluto. Os mutantes ômega são os mais fortes do mundo e seus dons podem não ser igualados. No fim das contas, o que define um mutante ômega é a ausência de limite. Mutantes beta e alfa podem ser sim impressionantes, mas sempre há um ponto onde seus poderes param. Com os ômega, não existe esse limite. Eles podem destruir cidades, mudar o curso da humanidade ou até criar novos mundos. Seus poderes são vastos e só aumentam com o tempo. É por isso que eles são considerados os seres mais poderosos do universo Marvel. Agora comenta aqui, se você fosse um mutante, qual seria o nível da sua mutação? Nível Epsilon?